da aula da semana passada, da medida da produtividade do insumo variável, ou seja, a produtividade do trabalho, né, no curto prazo, que é caracterizado por um insumo variável e os demais fixos ou constantes. Como o modelo trabalha só com dois insumos, o capital é fixo e o trabalho é variável. Então, foi o que a gente viu na aula passada, foi essa tabela que apresenta um quadro hipotético de produção, onde a gente tira um comportamento geral do produto médio e do produto marginal. A gente já sabe como se calcula, como se mede o produto médio, e a gente aprendeu também como se faz para tirar o produto marginal. O produto marginal é um indicador do volume de produção da última unidade adicionada ao processo de trabalho. Então, eu quero saber, por exemplo, quanto de produto a empresa consegue produzir a mais quando aumenta a quantidade de trabalho de 3 para 4. Quem vai informar isso é o produto marginal. Então, o produto marginal diz que 20. Então, quer dizer, quando eu saio de 3 para 4, o produto total é acrescentado em 20 unidades. De 4 para 5, o produto já cresce 15, ou seja, um volume menor. Tá? Então, a característica que nós tiramos daqui, ou as características, é que tanto o produto médio como o produto marginal, eles têm um rendimento crescente, né? Ou seja, eles vão crescendo e depois alcançam um ponto de máximo. Né? No caso do produto médio, ele tem um ponto de máximo em 3 e 4, e do marginal ele tem um ponto de máximo no nível de trabalho número 3. Né? Então, todos os dois indicadores têm essa característica, vão crescer, vão alcançar um ponto de máximo e vão depois, em seguida, começar a apresentar rendimento decrescente. A outra característica é que, claro, o produto médio nunca vai ser negativo, porque sempre haverá algum nível de produto. Não existe produto negativo. Já o produto marginal, sim, pode chegar a zero e até se tornar negativo, porque acontece quando um nível de trabalho adicional, o processo de produção já está tão saturado que não suporta mais nenhuma hora de trabalho a mais, e essa hora de trabalho a mais só acaba reduzindo a produtividade do trabalho que já se encontra no processo. Então, você tem aqui produto marginal negativo. Né? Com certeza, a contratação não ultrapassaria 7, ou pelo menos não chegaria a 8, quando o produto marginal é 0. Mas a nossa questão, então, vai estar antes do nível de contratação 8, porque a discussão vai ficar entre 0 e 7. Então, vamos adiante, só para a gente ver. Esse é o cálculo do produto médio, né? Produto dividido pelo trabalho. Vai dar, então, o produto médio do trabalho. Em média, quanto o trabalho está produzindo em determinado nível de produção. E o produto marginal, que é uma mudança no produto derivada de uma mudança no trabalho, ou uma variação no produto derivada de uma variação no trabalho, o que é, na verdade, a derivada primeira da função de produto total da empresa. Então, você pega na função total, derivando, você vai ter o produto marginal da variável, né? É apenas uma variável, então, daquela variável em questão. Aqui a gente tem o desenho, né, o gráfico do produto total que nós colocamos no quadro anterior. E a teoria diz isso, que o comportamento vai ser esse. O produto total vai crescer em um determinado ponto rapidamente. Quer dizer, no primeiro momento ele vai crescer rapidamente, né? Quando você tem digamos assim, um pouco trabalho no processo produtivo, uma abundância de capital. Então você vai ter esse crescimento rápido. A partir de um determinado ponto ele continua crescendo, mas ele já começa a crescer mais lentamente, até enfim alcançar o ponto máximo do produto. No caso exemplar da gente aqui é 112 para o nível 8. Qualquer nível de produção de contratação maior que 8 empurra a produção para baixo. É o que torna aquele produto marginal negativo. Então, a gente pode entender que a tangente em cada um desses pontos representa a tendência ou tamanho do produto marginal, né?
uma tangente em A, em B, a inclinação das tangentes em cada um desses pontos vai entregar o valor do produto marginal. De modo que aqui, quando a inclinação é zero, ponto D, você tem um produto marginal zero. Né? Se você passar para o produto total em declínio, você vai ter uma tangente negativamente inclinada, portanto, produto negativo, produto marginal negativo. O produto médio vai ser dado pela reta saindo de zero até o ponto de questão. Você vê que até o ponto C, essa reta ela vai tendo inclinação crescente. Ou seja, o produto médio estará crescendo. Essa reta do zero, da origem até o ponto, vai marcar o produto médio. Quando a produção continua crescendo, né, à medida que você aumenta a quantidade de trabalhadores, essa reta começa a diminuir sua inclinação. Quando chega em D, ela já está na menor, uma das mais baixas inclinações. Né? A menor não, mas uma das mais baixas. Então, você tem aqui a medida do produto médio da origem até o ponto. À medida que vocês caminham na função a partir daqui, o produto médio só decresce, mas não se torna negativo. Pela teoria, essa vai ser a conformação geral dos dois produtos, o produto médio e marginal. Todos os dois têm um momento de crescente e depois decrescente. Como é que eles se comparam, né? Toda vez que o produto médio estiver no seu ponto de máximo, necessariamente o produto marginal estará passando aqui. Então, antes do ponto de máximo, o produto marginal é maior que o produto médio. Veja que todo esse segmento em que o produto médio está crescendo, o produto marginal é maior que o produto médio. Depois que o produto médio se torna decrescente, o produto marginal vai se tornar menor que o produto médio. Essa é a característica geral que deve acontecer em todo o processo produtivo no curto prazo. Tá bem? O produto médio sempre menor que o produto marginal na sua fase crescente e sempre maior que o produto marginal em sua fase decrescente. Aqui é a característica que nós falamos, então só repetindo, né? Só lembrando que nesse caso, então, o produto marginal tem que ser igual ao produto médio, quando esse produto médio está no seu nível máximo. Aqui está o resumo daquela análise que eu fiz anteriormente. O produto médio é a inclinação da linha que vai da origem a um ponto sobre a curva do produto total, como B e C. Né? Essa linha que sai da origem, a inclinação dela vai medir o valor do produto médio. O produto marginal é a inclinação da tangente em qualquer ponto da curva do produto total. Você tem aqui a taxa, a tangente crescente, né? Inclinação positiva, valor positivo. Quando chega no ponto D, a tangente é zero e a partir daqui negativa. Já foi explicado isso. Tá? Isso aqui é um resumo que a gente já falou. Essas características que advêm aqui no produto total, que representa, que leva, né, deriva por esse comportamento do produto médio e produto marginal, a gente chama de lei dos rendimentos físicos marginais decrescentes. Né? Então, sempre vai ocorrer no curto prazo que o rendimento do trabalho, o rendimento físico, ou seja, aquele produto que é gerado, não é rendimento monetário, né? Rendimento físico, aquele imaginal, né? O rendimento físico marginal, ou seja, na margem da variação do trabalho, ele vai ser decrescente. Tá? À medida que o uso de determinado insumo aumenta, chega-se a um ponto em que as quantidades adicionais de produto obtidas tornam-se menores, ou seja, o produto marginal diminui. Ou seja, quando a gente volta para esse gráfico aqui, a gente vê que essa lei dos rendimentos físicos marginais decrescentes, ela está aqui, né? Nesse período aqui de crise, digamos assim, do produto marginal. Após o produto marginal se tornar negativo, a gente não pode chamar de rendimento decrescente, né? Porque o trabalho já está tendo rendimento negativo. Então, rendimento decrescente é essa fase em que o produto marginal é decrescente. Ou seja, nesse processo de produção que foi desenhado aqui, do nível de 3 horas até antes das 8, o
você tem o período de produtividade ou de lei dos rendimentos marginais decrescentes. Quando a quantidade utilizada do insumo de trabalho é pequena, o produto marginal é grande em decorrência da maior especialização. O que ele quer dizer é o seguinte: quando o nível de produção ainda está pequeno, veja aqui, antes de 3, né, entre 0 e 3, você tem mais trabalho, mais capital que trabalho, né, a sobra de capital. Então, você tem pouca mão de obra aqui, à medida que você vai aumentando essa quantidade de mão de obra, a utilização dos equipamentos passa a ser maior. Então, cada unidade de mão de obra começa a se especializar mais em cada uma das atividades. Então, isso aumenta a produtividade, tanto média quanto marginal. Mas chega um determinado momento que essa especialização seguinte, especialização se esgota, e você tem, então, a lei dos rendimentos marginais decrescentes. Lei de rendimentos físicos marginais decrescentes, tá certo? Então, isso aqui, a explicação para esse crescimento do produto marginal e do produto médio decorre dessa capacidade que os insumos têm de se especializar rapidamente à medida que você tem maior utilização dos equipamentos, mas que se esgota com a lei dos rendimentos físicos marginais decrescente quando há uma relação de trabalho capital muito grande. Melhor dizendo, quando tem muito trabalho já passando da quantidade que a quantidade de capital suporta. A partir daí, a produtividade marginal é decrescente. Então, quando ele fala aqui especialização, quer dizer que as pessoas vão começando a fazer cada uma atividades mais específicas, né? Só para ter uma ideia, né? Você, por exemplo, abre um café e coloca uma pessoa só para atender. Essa pessoa vai fazer o café, vai atender as mesas e vai receber no caixa. Uma pessoa só tem uma determinada produtividade. À medida que você contrata duas pessoas, então uma pessoa pode se especializar no café e a outra em atender a mesa e receber. Então você aí já começa a ter um maior nível de especialização da mão de obra. Se você colocar mais um, ainda fica melhor. Fica uma pessoa para atender a mesa, uma pessoa para receber e outra para fazer o café. Então você tem maior nível de produtividade. À medida que você coloca mais uma pessoa, essa produtividade pode aumentar, mas também pode ser que não. Tá? Vai depender de como funciona o tamanho do salão de mesas, por exemplo. Se cabe mais um garçom, se cabe mais uma pessoa atendendo os clientes. Né? Então, mas veja que você tem aí um processo de especialização. Eu quero caracterizar essa especialização. Quando você coloca mais pessoas, dá para cada um se especializar em alguma coisa e aí aumentar a produtividade daquela atividade, tá certo? Quando a quantidade utilizada do insumo de trabalho é grande, o produto marginal decresce em decorrência de ineficiências. E pronto, aqui já é quando você tem o produto marginal decrescendo, você tem uma quantidade grande de trabalhadores para uma reduzida quantidade de capital, ou não equivalente, né? O processo já está saturado, e aí você tem ineficiência gerada na produção. Né? No caso do exemplo que eu estava falando de garçom, chega uma hora que não dá para colocar um garçom para cada mesa e começa a atrapalhar, né? Então, a produtividade de atender, de fazer com que os pedidos cheguem e retornem, passa a ser cada vez menor. Então, produtividade marginal é decrescente. Chega uma hora que pode até atrapalhar e gerar um produto negativo, né? Essa ineficiência é causada por isso, na prática, menos capital para possibilitar a especialização que vinha ocorrendo antes. Pode ser aplicada a decisão de longo prazo, relativas à escolha de diferentes configurações de plantas produtivas. Então, o que ele quer dizer é que esse rendimento também vai acontecer no longo prazo, quando você tem tempo suficiente para reagir às modificações nos insumos. Então, mesmo no longo prazo, uma ampliação do capital pode ser que ocorra lei dos rendimentos decrescentes, né, pelo tamanho e a dificuldade que as empresas vão ter de se organizarem. Mas a gente vai retornar a isso daqui a pouco. Tá? Então, vamos deixar por enquanto esse suspense e deixar para discutir isso no longo prazo. Também supõe-se que a qualidade do insumo variável seja constante.
Então, é para a gente não confundir aqui, nessa análise que a gente fez anteriormente, dizer que é o trabalhador que é menos produtivo. Não é isso. Só quer dizer que o trabalhador que entra no processo depois, ele vai ter menor produtividade, porque ele vai ter menos opções para se especializar, tem menos capital para ele. Então, a produtividade dele vai ser menor, certo? Então, essa análise toda supõe que cada um dos trabalhadores, ou cada hora de trabalho que for acrescentada ao processo, tem a mesma qualidade, tem a mesma qualidade intrínseca, tem a mesma capacidade. O que vai modificar é o alcance que cada um vai ter, o acesso que cada um vai ter a máquinas e equipamentos dentro do processo. Então, isso dificulta a produtividade quando tem pouco de capital para ser anexado à produtividade do trabalhador. Explica a ocorrência de um produto marginal declinante, mas não necessariamente de um produto marginal negativo. Né? Então, o produto marginal negativo não é explicado, a lei de rendimentos marginais decrescentes não explica o produto marginal negativo, né? Só vai explicar a queda do produto marginal. O produto marginal negativo só é explicado quando você tem uma, tem uma quantidade de trabalhadores que está acima do que é suportado realmente pelo capital. E aí vai ser muito facilmente perceptível essa ocorrência. Já não é mais lei de rendimentos decrescentes, mas uma ineficiência no processo gerado pelo administrador ou pelo economista. Tá? E supõe-se também uma tecnologia constante. Quer dizer que essa queda no produto, esse aumento, não tem nada a ver com inovação tecnológica, não. Você tem uma tecnologia fixa, um estado da arte, que a gente chama, e mesmo aquele estado da arte, você vai ter momentos em que tem lei de rendimentos marginais decrescentes. Seja qual for a tecnologia, no curto prazo, ela sempre incorrerá em lei de rendimentos marginais decrescentes. Isso só quer dizer o seguinte, ó, se eu tenho uma função de produção, que essa é a característica da função de produção para o curto prazo, você vai ter ela crescendo rapidamente, depois cresce lentamente, depois diminui. Então, quer dizer que nesse nível de 50 é o nível máximo de produção que você teria com 6 horas de trabalho. Quando há inovação tecnológica, ela não modifica essa forma, né, da evolução da produtividade do trabalho, ela não modifica, ela apenas desloca para cima. O que é que ela faz? Ela dá mais produtividade ao trabalho. Em vez de alcançar o máximo no 6, agora vai alcançar no máximo 7. Mas a lei dos rendimentos marginais decrescentes, que vem dessa função, permanece. O formato que indica que existe a lei dos rendimentos físicos marginais decrescentes permanece. Certo? Então, quanto maior o nível de inovação, maior o deslocamento dessa função de produção total, implicando em maior nível de trabalho, maior produtividade. Mas a lei continua existindo no curto prazo, como um insumo variável. Okay? Agora vamos ao longo prazo, que é uma situação de produção com dois longo prazo, todos. No curto prazo, o trabalho é variável, o capital é fixo, já vimos. No longo prazo, o trabalho e o capital são variáveis. Para a gente entender melhor a produção no longo prazo, a gente vai criar as isoquantas. Elas descrevem as possíveis combinações de trabalho e capital que geram a mesma produção. Então, é importante para a empresa saber como ela pode produzir um determinado volume de produção. A isoconta vai dizer como. Então, algumas vezes você só tem uma forma de produzir. Então, vai ser uma isoconta específica. E outras vezes você tem várias combinações de capital e trabalho que podem produzir o mesmo nível de produção. Então, as isocontas respondem a essa necessidade da empresa, de como organizar o processo produtivo, produzir a mesma quantidade. Né? Premissas: um produtor de alimentos utiliza dois insumos, trabalho e capital. Então, um exemplo que ele vai usar de um produtor de alimentos que precisa só de capital e trabalho no longo prazo. Observações: para qualquer nível de capital, o produto aumenta quando ela aumenta. Ou seja, para qualquer nível de capital que tenha na empresa, não teremos produto decrescente. Aumentando a quantidade de trabalho, aumenta a quantidade de produto.
Para qualquer nível de L, o produto aumenta quando aumenta. Da mesma forma, se você mantém a quantidade de trabalho fixo e aumenta a quantidade de capital, a produção deverá aumentar. Várias combinações de insumos podem produzir a mesma quantidade de produto, ou seja, o conceito da isoclante que a gente vai ver. São curvas que representam todas as possíveis combinações de insumos que geram a mesma quantidade de produto. Então, aqui tem uma tabela onde a gente mostra capital e trabalho, volumes de capital e trabalho, pode ser hora de trabalho e de capital. Então, aqui temos trabalho, que pode variar de 1 a 5, capital que pode variar de 1 a 5. Você vê que à medida que você aumenta a quantidade de trabalho, a produção aumenta. À medida que você aumenta a quantidade de capital permanecendo fixo ou constante o trabalho, a produção também aumenta. Né? São simétricas só para ilustrar o problema. Né? E à medida que você caminha aumentando os dois insumos, a produção também aumenta. Né? Então, você vai ter aqui o máximo de produção, que é 120, quando se utiliza 5 de trabalho e 5 de capital, e o mínimo é 20, quando é uma unidade de cada fator de produção. Tá? Mas a lógica permanece. Dentro dessa tecnologia de produção, isso vem de uma tecnologia de produção, a gente pode retirar as combinações que estão dentro de um isoquanta. Por exemplo, um isoquanta de 75 unidades. Como eu posso produzir 75 unidades? Essa tecnologia me dá 4 possibilidades. Uma intensiva em trabalho, onde eu tenho uma unidade de capital, 5 de trabalho. E a outra intensiva em capital, onde eu tenho 5 unidades de capital e 1 de trabalho. Ou combinações, né, um mix diferente, onde você tem 3 de capital, 2 de trabalho, ou 2 de capital e 3 de trabalho. Então, nesse exemplo simples, nós temos aqui um isoquanta com 4 combinações possíveis de insumos que geram o mesmo volume de produção. Por que isso é importante? Porque à medida que o capital fica caro, eu posso substituir capital por trabalho e ter a mesma nível de produção. E vice-versa, se o trabalho está caro, eu posso substituir trabalho por capital e manter o mesmo nível de produção que é o que o mercado deseja, nesse caso, 75. Tá? Então, você tem aqui as isoquantas, na forma gráfica, né? Aqui eu tenho um isoquanta de 55, uma de 75 e outra de 90. Nesse gráfico eu tenho aqui a quantidade de capital e trabalho por mês, também variando de 5, né, que vem da tabela anterior. E aqui eu tenho uma isoquanta que me dá 55 unidades. Então, todas as combinações que estão nessa isoquanta, eu posso produzir 55 unidades. O que veio da tabela foi 3 de capital e 1 de trabalho, 1 de capital e 3 de trabalho. Tanto faz uma contra a outra. A escolha vai depender daquela combinação que seja mais barata, certo? Se a for mais barata, claro que A vai ser escolhida porque vai gerar 55 unidades que a empresa quer. Se a empresa não quer produzir 55 e está precisando produzir 75, ela deve olhar então para essa combinação, para essa isoquanta que dá todas as combinações de 75. E aí ela vai escolher aquela combinação que gera menor custo, aquela que minimiza seu custo de produção. E quando for 90, você tem essa outra e assim por diante, tá vendo? Todas as combinações que geram 90. Quanto mais alta a curva de isoquanta, maior a capacidade de produção da empresa. Quanto mais baixa, menor o volume de produção que ela vai poder estabelecer. Esse conjunto de isoquantas que a gente vai colocar aqui, que é resultado da tecnologia de produção, a gente chama de mapa de isoquantas. Certo? Então, essa isoquanta ela mostra a flexibilidade do insumo, o quanto eu posso substituir um insumo por outro e manter meu nível de produção. As isoquantas mostram de que forma diferentes combinações de insumo podem ser usadas para produzir a mesma quantidade de produto. Essa informação permite ao produtor reagir eficientemente às mudanças no mercado de insumos, ou seja, as mudanças que ele se refere é mudanças de custo. Os insumos estão ficando mais caros, então ele precisa saber que medida pode substituir um insumo mais caro por um mais barato para manter a sua produção sempre no menor custo possível. Não quer dizer que ele vai reduzir
necessariamente que ele vai reduzir os custos, mas vai manter no menor custo possível, dado um aumento no preço dos insumos. Taxa marginal de substituição decrescente. Interpretação das isoquantas, né? Suponha que o nível de capital seja 3 e que o nível de trabalho aumente de 0 para 1, depois para 2 e finalmente para 3. Isso é a gente olhando para a curva de isoquantas, tá? Depois eu vou mostrar a vocês. Note que a produção aumenta a uma taxa decrescente, 35, 20, 15, que ilustra a ocorrência de rendimentos decrescentes do trabalho no curto e no longo prazo. Deixa eu mostrar esse derivado aqui desse gráfico, né? Você sai do 0 para 55, de 55 para 75 é 20, 75 para 90 é 15. Então, esse trabalho aqui está tendo uma produtividade decrescente mesmo no longo prazo. Tá? Mas porque o trabalho aqui é constante, desculpe, o capital aqui é constante em 3. Tá? Manteve o capital constante, é claro que se você aumenta a quantidade de trabalho, você vai ter a lei dos rendimentos marginais decrescentes. Continuando o rendimento marginal decrescente, interpretação das isocontas. Suponha que o nível da ação de insumos a ser utilizada. Eles devem levar em consideração as possibilidades de substituição entre os insumos. Portanto, é entender a inclinação dessa isoquanta. A inclinação de cada isoquanta indica a possibilidade de substituição entre dois insumos, dado um nível constante de produção. Então, você tem essa taxa marginal de substituição, que aí vai ser um indicador de quanto você pode substituir um insumo por uma unidade do outro e manter o mesmo nível de produção. Essa taxa marginal de substituição técnica, ela vai ser medida da seguinte forma: variação no capital dividido pela variação no trabalho, com sinal negativo. Tá? Porque a variação de um sobre o outro necessariamente vai dar negativo. Então, para ter uma taxa positiva, a gente utiliza esse sinal negativo. Então, essa taxa marginal de substituição técnica pode ser descrita dessa forma: variação do capital sobre variação do trabalho. Né? Como a produção tem que ser constante, então, a gente, ao aumentar o trabalho, a gente tem que diminuir, desculpe, ao aumentar o capital, a gente tem que diminuir o trabalho. Essa relação é negativa. Então, para a gente falar de forma a ser mais entendível, a gente coloca o sinal negativo para falar num valor positivo. Então, a taxa marginal de substituição 3 implica dizer que eu posso substituir 3 unidades de capital por uma de trabalho, e mesmo assim a produção não se altera. Se a taxa marginal for meio, significa dizer que eu posso substituir uma unidade de capital por 2 de trabalho, que a produção não se altera. Tá? Então, essa é a taxa marginal de substituição técnica. Ela vai dizer o quanto eu posso substituir de um fator pelo outro sem manter, e mantendo o nível de produção. As curvas de isoquantas, ela tem inclinação negativa, né, já viu? E são convexas. Negativa por quê? Porque se eu reduzo a quantidade de um bem, no caso, de um fator, no caso o capital, para manter o nível de produção, eu tenho que aumentar a quantidade de trabalho. Toda vez que eu reduzir a quantidade de um fator, eu tenho que aumentar do outro. O contrário também é verdadeiro. Se está mais caro o trabalho, se eu retiro o trabalho, eu tenho que compensar contratando mais capital. É por isso que ela é negativamente inclinada. Tá? Essa é a primeira explicação. E por que elas são convexas? Por que elas não são retas assim, né? Ou são côncavas, né? Elas são convexas por quê? Porque o capital não é substituto perfeito do trabalho. Ou, de outra forma, o trabalho não é substituto perfeito do capital. Então, se eu tiro, às vezes eu tiro 2 unidades do capital, né, e uma unidade de trabalho já substitui. Ou eu tiro 2 e preciso de 3 de trabalho. Vai depender da função de produção. Então, eles não se adequam perfeitamente, não se encaixam perfeitamente um fator ao outro. Né? Só quando são substitutos perfeitos. Então, nesse caso, ela é convexa porque os fatores de produção
não se adequam perfeitamente à produção, à posição do outro, então a produtividade diminui em cada um deles. É preciso, né, toda vez que eu tiro uma unidade aqui, eu preciso acrescentar cada vez mais da outra para ter o mesmo nível de produção. Certo? Então, essa é a explicação para a convexidade da isoplanta. Aqui está uma forma de você medir. Você tem de 5 para 3, você perde 2 unidades de capital. Basta colocar uma unidade de trabalho que a produção permanece com o mesmo nível de 75. A taxa marginal de substituição técnica desse ponto até esse, né, é então de 2. Aqui eu tiro uma unidade de capital e acrescento uma de trabalho. Certo? Veja que eu tenho agora uma taxa marginal de substituição técnica igual a 1. Quanto mais eu tiro de capital, mais difícil fica tirar capital. Certo? Porque eu preciso de algum nível de capital no processo produtivo. Então, aqui eu posso tirar 2 porque tenho bastante capital, aqui eu já tenho menos capital, então eu já não consigo tirar tanto capital e deixar o mesmo nível de produção. Então, à medida que o capital vai ficando raro, fica mais difícil retirar capital e colocar trabalho no processo. A leitura contrária também pode ser feita. Quanto mais eu tiro trabalho, menos no final eu tenho condições de retirar esse trabalho, porque eu preciso de algum nível de trabalho no processo produtivo. Então, isso explica essa taxa marginal decrescente, ou inclinação negativa da isoquanta. Então, taxa marginal de substituição técnica decrescente, explicada pela negatividade pela inclinação negativa das isoquantas e pela convexidade das isoquantas. Então, a taxa marginal de substituição cai de 2 para 1/3 à medida que a quantidade de trabalho aumenta de 1 para 5. Aí, nesse exemplo aqui é 2, vem até 1/3 quando a quantidade de trabalho cai de 5, de capital cai de 5 para 1, e trabalho aumenta de 1 para 5. Uma taxa marginal de substituição decrescente decorre de rendimentos decrescentes e implica isoquantas convexas. Né? Como não se adequam perfeitamente, fica mais difícil retirar capital para colocar trabalho na sua posição. A variação na produção resultante de uma variação da quantidade de trabalho é dada por... Isso aqui é uma medida que você encontra você usa para medir a implicação da mudança do trabalho na produção como um todo. Né? Então, quando eu mexo no trabalho, eu mexo na produção. Então, eu chamo isso de produtividade marginal. Quando eu mexo na quantidade de trabalho, eu tenho uma consequência sobre o processo produtivo. Se a produção aumenta, esse produto marginal vai ser positivo. Se ela diminui, ele vai ser negativo. Ela vai dizer quanto variou o produto decorrente de uma mudança no capital. Quando eu multiplico a quantidade de trabalho que eu modifiquei pelo produto marginal, que é de cada unidade que eu acrescentei ou modifiquei, eu vou ter, então, a variação na produção resultante dessa modificação no trabalho. E aí eu estou contando, deixando constante o capital. Quando eu faço o seguinte, a mesma coisa, quando eu mexo no capital, eu mexo na quantidade produzida. E varia quando eu mexo nesse capital. Tá? Então, se a mudança, variação na produção resultante na mudança do capital. Variação do capital, esse produto marginal do capital. Do trabalho, variação do trabalho, esse produto marginal do trabalho. Certo? Se a quantidade de trabalho aumenta, mantendo a produção constante, temos essa formulação aqui, indica o quê? Isso aqui é uma mudança no trabalho, mais uma mudança no capital, tem que ser igual a 0 na isoquanta. Certo? Como a isoquanta você não está alterando a quantidade de trabalho, desculpe, não está alterando a quantidade de produto, então quando varia a quantidade produzida decorrente do trabalho, essa variação na quantidade decorrente do capital tem que ser igual, igual, mas no sentido mais negativo,
para que não haja modificação no produto total. Então, se eu aumento o L, isso aqui vai ter, a mudança no capital vai ter que ser negativa. Mas de tal modo que o resultado daqui seja igual a esse, só que esse negativo para que o resultado final seja zero. Percebe? Então, se eu aumento multiplicado por isso aqui, vai dar uma determinada quantidade de produto, que vai aumentar no processo produtivo. Mas para que eu permaneça na mesma isoquanta, essa quantidade de produto que eu vou ganhar aqui terá que ser igual à perda de produto que eu vou ter que ter aqui ao reduzir o capital. De modo que o resultado vai ser zero no final. Eu apenas estaria trocando o capital para o trabalho e tendo o mesmo nível de produção. Né? Resolvendo aqui para o zero, né? Coloca o produto marginal de um lado e as variações de capital de trabalho para o outro, você tem que a taxa marginal substituição técnica, que é dada por essa equação, por esse indicador, né? Ele é igual ao produto marginal do trabalho, sendo o produto marginal do capital. Isso aqui vai ser fundamental quando a gente for minimizar os custos de produção. A gente não vai poder usar esse, vai usar então o produto marginal do capital e do trabalho. Isoquantas quando os insumos são substitutos perfeitos. Veja que aqui, quando o substituto é perfeito, elas não são convexas, né? São retas. Certo? Então, capital substitui trabalho da mesma forma, com a mesma produtividade. Então, em qualquer ponto, eu posso substituir capital por trabalho, trabalho por capital, sempre na mesma proporção. A inclinação vai ser constante. A taxa marginal de substituição técnica vai ser constante. Né? Um exemplo que poderia pensar talvez, não tenho certeza, mas talvez um caixa eletrônico possa substituir uma pessoa, talvez, né? Não dá para dizer assim, porque o operador vai ser fundamental, mas um caixa eletrônico talvez possa fornecer 10 saques, 10 saques é pouco, mas vamos pensar que a cada minuto ele possibilita um saque. Se for a mesma coisa que faz um operador de caixa, então esses são substitutos perfeitos. Se você pega ao longo de um dia o volume de saques feito no caixa eletrônico for igual a de um trabalhador no caixa operacional dentro do banco, então eles são substitutos perfeitos para o saque. Né? Claro que outras atividades mais complexas, que envolvem pessoas menos treinadas, vai dar um resultado diferente. Né? Então, nesse caso, seria. Né? Então, nesse caso, o capital faria o mesmo trabalho faria o mesmo resultado que o trabalho, e, portanto, seriam substitutos perfeitos, tá certo? Essa aqui é a explicação. A taxa marginal de substituição é constante, ou seja, em qualquer ponto dela, você sempre pode substituir uma unidade de um fator pelo outro, não se altera. O mesmo nível de produção pode ser obtido por meio de qualquer combinação de insumos, A, B ou C, naquela função, naquela curva. Aqui ele dá um exemplo de cabines de pedágio e instrumentos musicais. Tá? Os instrumentos musicais eles podem ser substituídos um por cada pessoa, que vai dar o mesmo resultado. Então, eles são substitutos perfeitos. E aqui tem um caso de função de produção de proporções fixas. Em algumas produções só é possível produzir com uma única combinação. Um exemplo bom é o motorista e o automóvel. Se você tem, por exemplo, uma empresa de táxis, cada viagem só pode ser feita por um motorista em um carro. Se você só tem um carro e um motorista e pretende fazer mais viagens, se você colocar mais motoristas ou fazer com que o motorista que você tem trabalhe mais, isso não vai aumentar a sua capacidade produtiva, porque você vai continuar com um táxi, um único carro. Da mesma forma, se você tentar aumentar a quantidade de automóveis, se você só tem um motorista, só tem uma hora disponível, uma hora e 2 horas de carro, então não adianta. Se você só tem uma hora de motorista,
a sua produção vai continuar correspondendo a 1 por 1. Ou seja, para você contratar mais trabalhadores, você tem que contratar sempre mais capital na mesma proporção. Só existe uma única proporção. É uma máquina de costura, uma costureira também pode ser. Se você tem uma costureira fazendo todo o serviço, para que ela dê conta de 1 hora de trabalho, ela vai ter que ter 1 hora de máquina. 2 horas de trabalho, 3 horas de trabalho com 2 horas de máquina, continua sendo a produção de 2 horas de trabalho e 2 horas de máquina. Então, tem que sempre que aumentar a quantidade produzida, tem que sempre que aumentar, desde que aumente a combinação. A proporção daqui é de 1 por 1, uma máquina para cada pessoa, uma pessoa para cada máquina, certo? Não é possível a substituição entre os insumos, cada nível de produção requer uma quantidade específica de cada insumo. Exemplo, trabalho com martelos pneumáticos. Existe uma quantidade, só uma quantidade combinatória para martelos pneumáticos e trabalho. Não dá para você contratar mais trabalho ou mais martelos e esperar ter maior produção. Só existe uma combinação possível. O aumento da trabalho. Isto deve nos mover de A para B, então para C, né? Já foi explicado também. Requer mais trabalho, mais capital para chegar a maior nível de produção. Eu nunca vou conseguir produzir a mesma coisa, por exemplo, reduzindo capital e aumentando trabalho. Ou o contrário, reduzindo trabalho e aumentando capital. Só tem uma única combinação, proporção fixa. Bom, então por hoje eu vou terminar essa parte. Na próxima aula a gente faz